A casa do futuro. A filha de uma colega minha tropeçou e bateu a testa na quina de uma parede de cerâmica. Teve que ir às pressas para o hospital. O maior desespero do mundo. Uma criança de apenas 4 aninhos, como se já não bastasse ter que viver numa condição de favela, com mosquitos transmissores de doença, ruas de lama e merda de cachorro espalhado pelo caminho. Se dentro de nossas casas não tiver um conforto apropriado, principalmente para nossos filhos ou nossos entes queridos que precisam de um cuidado especial, pondo em risco sua segurança, para que não haja nenhum acidente, será fatal. Não tem como ser humilde se não tiver um alto grau de higiene. Embora seja possível ter um alto grau de higiene sem ser nem um pouquinho humilde, é como ser traficante ou um assaltante e ser bastante sofisticado. Ter várias pessoas ao seu serviço, estar sempre de roupas novas, andando de carro, tendo a vida mansa, se preocupar ao máximo pela sua higiene corporal e de seus familiares, embora não tenha inteligência suficiente para ter uma casa no limite da segurança e do conforto, e não ter um pingo de compaixão pelo seu semelhante na intenção de ajudar. Até porque, já pelo fato de ser um traficante ou um ladrão, já está se beneficiando às custas de alguém. Logo, suas misericórdias não fariam sentido algum. E já aquele mendigo, maltrapilho, morador de rua ou um catador de lixo, que não tem muito tempo nem muitas condições para viver se perfumando, se não passar da conta, demorando muito tempo para tomar um banho e mudar de roupas, como alguns que andam fedendo muito e por muito tempo. Sendo assim, um ser humano ceboso, que mesmo sendo humilde pela forma de viver, digno de pena, embora muitos não reconheçam que são nossos semelhantes, precisando da nossa ajuda. A gente pode andar roubando e ser exatamente limpo, totalmente higiênico, mesmo parecendo ser uma tarefa difícil para quem vive em condições mais precárias, às vezes pagando aluguel e com um salário mínimo, que mal dá para ter uma boa refeição e comprar todos os produtos de higiene com regularidade. Quem dirá ter, para começar, um banheiro de luxo? E embora muitos nem sequer saibam ou tenham conhecimento, mas todos os banheiros de todas as casas do mundo, inclusive banheiros públicos e os das igrejas, das escolas, dos hospitais e até mesmo dos ônibus de viagem, assim como nos aviões, deveriam ter um exaustor, que significa 1, 2 ou mais ventiladores instalado na parede como uma espécie de janela, jogando o vento de dentro do compartimento para fora, deixando assim um ambiente desabafado, além do bom ar causado pela ação dos desinfetantes. Porque a tecnologia, sem a interação higiênica das nossas mãos, não faria sentido algum. Como em alguns casos de cebosice de alguns banheiros por onde passei. A maior imundície, o vaso sanitário mal lavado, aquele mau cheiro horrível no local. Lembrando que, além do fedor ser insuportável, ainda tem o risco de adquirirmos uma infecção pulmonar. Tem lugares onde já vi crianças brincando numa área repleta de fezes de animais, que além do cheiro horrível, tem as infecções causadas pelos germes. E imaginem, os pais das crianças, em vez de limpar
deixar a merda se derreter no solo, por onde seus filhos brincam e rolam pelo chão. E ainda comem com as mãos sujas de areia, porque os pais irresponsáveis, que também não tiveram educação, não têm o costume de estar lavando ou mandando seus filhos lavar as mãos antes de pegar nos alimentos. Nem sequer se preocupam em manter o ambiente limpo por onde seus pequeninos brincam. Quem dirá lavar sempre suas mãos com rigorosidade? Porque não adiantaria ter uma casa em todos os requisitos e ao redor estar repleto de podridão. Digo as casas circunvizinhas e as ruas com esgoto ao céu aberto e merda de cachorro pelo chão e de gatos por alguns telhados. Pois não daria para criar nossos filhos apenas dentro de nossas casas. Se nos preocuparmos em manter um ambiente limpo e totalmente estável para o conforto e segurança de nós e nossos filhos, e nossos vizinhos e familiares não colaborarem, como vamos nos sentir à vontade para confiarmos deixar nossos filhos aos olhos de outra pessoa? A menos que a gente também fosse um ceboso que não tá nem aí para a higiene regular e não se importasse em deixar nossos filhos sob os cuidados de alguém que também não se importa em manter tudo sob controle. Porque se a gente não se preocupar em escovar regularmente os dentes de nossos filhos para não se estragar, quem dirá cuidar numa operação pente fino dos fazeres da casa? Tem pessoas que dormem em colchões que já foi do lixo e que nem está mais em perfeitas condições. E a cama é uma coisa muito pessoal, onde descansamos para recarregar as energias. E se a gente não tiver o prazer de dormir num colchão novo e com lençóis limpos, imagine nossos filhos dormindo numa cama mijada e com lençóis fedidos. Infelizmente, muita gente não tem noção do que significa a palavra ácaros. Mas isso são pequenos micro-organismos presentes em alguns estofados, cama, sofá, que está em péssimas condições de uso. Bichinhos que se alimentam do suor do nosso corpo e vivem entre as flepas de alguns colchões e sofá, que não tiveram donos excêntricos no modo de usar. E assim como a limpeza Deus amou, o diabo encontrou prazer na imundície. Tem pessoas que dormem num colchão em péssimas condições de uso e ainda por cima com lençóis passados da hora de lavar. Tem gente que é tão ingênuo que não se dá conta nem desenvolve em sua mentalidade maneiras de melhoras, além de manter limpo o meio onde reside. Quem sabe talvez seja pela preguiça de pensar. Porque eu já entrei em casas de dar nojo, inclusive nos banheiros. Se alguém aí tiver noção do que é um banheiro de presídio, onde não há muita ordem além da superlotação, é mais ou menos comparado aos banheiros públicos de alguns lugares, como no da Feira da Mangueira, por exemplo, ou talvez no terminal integrado do metrô na estação Tancredo Neves. Pense num fedor miserável. É como se a gente não fosse filhos de Deus, pois nem os animais merecem frequentar lugares assim. Embora o ser humano, além de não zelar bem pela sua moradia, ainda bota para lascar nos cavalos e burros de carga, que dormem preso ou amarrado na pior nojeira. E o IBAMA, nem a vigilância sanitária resolve essa questão. Tem gente que não tem nem o costume de tirar as sandálias dos pés antes de entrar em casa, mesmo quando a casa na cerâmica. Tem pessoas que sentem dificuldade em manter limpo, sem contar
com um bom tapete fofinho no chão dos quartos e da sala, sempre aspirados e lavados de vez em quando, para que nós e principalmente nossos filhos desfrutem de uma vida confortável e segura. E mais precisamente, as criancinhas recém-chegadas necessitam da máxima higiene possível e paredes e pisos acolchoados para, em qualquer tombo, não se machucar, além dos cuidados aos nossos olhos. Enquanto a gente não se reeducar a nível superior, as coisas andarão meio embaralhadas pela terra. Porque se nós tivermos o máximo de cuidados e o vizinho não se preocupar também, estaremos sujeitos a sofrer alguns requisitos. Veja bem, se a gente educar nossos filhos a lavar bem as mãos antes de pegar em qualquer alimento, mas de repente, enquanto criança, num vacilo, o filho do vizinho que estiver comendo salgadinhos com as mãos sujas e oferecer um pouquinho aos nossos filhos, ali na brincadeira estará transmitindo sujeira das suas mãos para as mãos de nossos filhos e vice-versa. Atualmente, ainda existem milhares de pessoas vivendo em condições de favela, numa extrema pobreza, que além das péssimas condições do lugar, ainda tem o baixo nível de educação. A gente vê meninas bonitas com os pés descalços em áreas de lama e terra molhada, infectada dos esgotos e fezes de animais. Crianças com os dentes estragados e cheios de pereba pelo corpo e ainda descalços, brincando de bola em setores imundos. E se uma ou duas pessoas no mundo cuidar da merda de seus cachorros e de repente o cachorro do vizinho estiver cagando pela rua e deixando suas fezes por ali mesmo, além dos vira-lata, isso vai ajudar em quê? Porque até nos telhados de algumas vizinhanças existem merda de alguns gatos que ninguém sabe de quem é. E a gente não se preocupa em arrumar alguma solução. Porque para chegarmos ao ponto de ter uma casa aprimorada, temos que conservar a ordem na redondeza também. Ou de que adiantaria ter uma casa no grau e, de repente, quando a gente botar o pé na rua, a maior imundície. A nossa primeira casa é o mundo, que também precisa de cuidados de nós todos em conjunto. Certa vez, numa praça pública, uma criança que estava brincando no balanço, ao sair, foi logo subindo em uma árvore baixa que cresceu no sentido horizontal. Logo, na descida, meteu o pé na merda de cachorro que estava perto das raízes expostas. Porque um estado sem lei, sem ordem, dá nisso. Geralmente, não é o filho do prefeito nem do presidente que está brincando nessas praças de pobre e com merda de cachorro espalhada pelo chão. Porque nem a carrocinha dá um jeito, nem a gente resolve nada. Então imaginem a gente sair da nossa casa organizada e lá fora se deparar com as coisas viradas. Não adianta se alguns se preocupar em manter suas coisas sob controle e as outras pessoas desarrumando tudo por outro lado. É necessário que todos colaborem para que nossa convivência pela terra seja aplausível, porque a casa do futuro não tem efeito se as coisas ao redor não fluírem bem, coincidindo com seu alto grau sofisticado. Ou será que vamos perder para as máquinas? Tem gente que está acostumado a viver na imundice, que para ela é estranho ouvir se falar de ordem. A higiene é o primeiro grau da vida, pois as doenças são geradas a partir da sujeira acumulada.
Se a gente comer com as mãos sujas, pegando nos alimentos diretamente com as mãos, se a gente viver com os pés descalços nas ruas de lama, se a gente não escovar bem os dentes e tomar banhos rigorosamente, não lavar as roupas sujas, ou seja, se a gente ficar entregue às baratas, a limpeza total é o único meio favorável por onde devemos prosseguir. Por esse caminho não há doenças nem praga alguma. Observe que os mosquitos, além de transmitir doenças, tira a paz e o sossego da gente, que somos os próprios culpados. Porque nem os governantes tomam uma decisão, nem o povo se reúne para arrumar uma solução para o problema. Dessa maneira, fica todo mundo que mora numa comunidade mais carente, atolado na lama e tendo que conviver com a praga de ratos, baratas e muriçocas, e como se não bastasse cercado de merda de cachorro pelo caminho. Eu já vi cenas de merda de gato em cima do telhado de algumas casas na comunidade. Agora, me digam se não é um transtorno desagradável, merda de gato nos telhados da gente. Além de eu nascer, antes de eu nascer, ninguém conseguiu resolver os problemas da humanidade. Porque, se não for pela educação, nunca vamos chegar a lugar nenhum. Agora, o que não podemos fazer é ficar esperando a vida toda alguns criarem juízo e entrar em ação conosco para juntos trabalharmos por um futuro melhor. Uma casa projetada como nenhuma outra, para conforto e segurança, principalmente dos nossos filhos, enquanto ainda estiverem indefesos. Porque uma criancinha não tem a menor ideia do perigo de uma queda ao cair, se tropeçar quando estiver correndo pela casa. Por essa razão, embora nenhum inteligente teve a brilhante ideia, mas a casa do futuro é justamente direcionada ao conforto e segurança dos pequeninos. Quem não gostaria de ter uma casa totalmente limpa e super confortável, livre de mosquitos, ratos e baratas? Se hoje em dia todas as casas do mundo tivessem sido formatadas para a segurança de nossos filhinhos, a menina de 4 aninhos que tropeçou e bateu a testa na quina de uma parede ceramicada, obviamente essa quina estaria com um revestimento acolchoado, assim como toda a parede na altura de 1,20 m do piso, pois ao correr para lá e para cá, caso a criança tropeçasse e batesse na parede, não seria doloroso. E se caísse no chão, também não iria sofrer dano algum, pelo fato de, no piso da sala e dos quartos, ter um revestimento acolchoado, muito mais fofo do que nos pisos das academias de luta. Revestimento acolchoado com materiais que facilitem a limpeza. E, além de tudo, prático, para que seja fácil uma pré-montagem na hora da limpeza ou manutenção. Deixando bem claro que tudo depende da interação da gente, grande também. Pois não era preciso, mas nessa altura do campeonato, estar lembrando as pessoas que é preciso tirar as sandálias dos pés antes de entrar em casa. É mais ou menos como chegar suado na casa de qualquer pessoa e com as roupas um pouco sujas e sentar no sofá ou na cama. É muita falta de consciência ou cebosice mesmo, porque o meu nível de educação diz que só nos é permitido sentar no sofá de alguém se nós estivermos totalmente limpos. Caso contrário, a gente pode sentar no chão da varanda ou um pouquinho para cá, descansar e depois tomar um belo banho e trocar de roupas. A coisa mais fácil do mundo é ser ceboso. Pense, não precisa escovar os dentes, nem lavar as roupas, nem varrer a casa, nem lavar os pratos. É só passar uma aguinha na panela e botar no fogo de novo. Inclusive, eu já vi casas
casos de casas onde algumas pessoas deixam a panela criar tapuru embaixo da pia de lavar louças. E a pia encebada de tanta gordura. Uma criança de 7 meses caiu de um carrinho de bebê e bateu a cabeça no piso duro de cimento grosso e não era nem cerâmica. O pai já havia avisado muito antes para que a mãe amarrasse bem a criança como uma fralda, tipo um cinto de segurança. Mas a mãe, pagando de doida, não seguiu as diretrizes e deu no que deu. Agora imagine se nós hoje em dia já estivéssemos morando em casas projetadas para conforto e segurança das criancinhas. O chão da sala estofado, quando a criança caísse do carrinho, não sofreria dano algum. Tudo o que ia acontecer era alegria e sorriso da queda que geraria no ar, ao invés de choros e lamentações. E mais uma coisa que não pode faltar, além de todo o conforto necessário para nós e nossos filhos, é preciso sempre a atuação de um adulto responsável para estar sempre de olho nas crianças, porque a casa pode estar projetada para a segurança de nossos filhinhos, mas só quem poderá estar acalmando as pequenas confusões entre as criancinhas somos nós. É como as escadas. Nenhuma criança no mundo deveria estar subindo ou descendo apressada e sem o acompanhamento de alguém, pois eu já vi pessoas adultas tropeçar e cair de escada abaixo, assim como uma criança já de 9 anos, quem dirá as mais novas, a menos que esteja sob os olhares dos responsáveis, sendo avisadas para descer ou subir um degrau de cada vez. Na manha do gato. Imaginem uma criança de 4 aninhos, por exemplo, descendo uma escada sozinha e rápido. São coisas que podemos melhorar, além da higiene, a segurança.